Há uma frase que diz assim, que nós devemos fazer o certo a despeito do que aconteça, independente das circunstâncias, esperando que um dia você seja recompensado por fazer isso, né? Então eu quero contar uma história para vocês. Hoje eu fui recompensado por um hábito que eu tenho há bastante tempo. Fui recompensado. Eu tenho o hábito, eu odeio esperar, certo? Então eu não gosto de esperar. E como eu não gosto de esperar, eu não gosto que as pessoas me esperem. Então eu criei um hábito há alguns anos já, que eu sempre chego num local no mínimo 30 minutos antes do horário marcado. Mínimo meia hora. Então normalmente eu me organizo para chegar uma hora antes. E é por isso que eu criei um outro hábito engraçado, que como eu chego muito cedo nas igrejas, eu criei o hábito de tirar um cochilo de meia hora antes do culto. Eu chego, fico no carro, não tem para onde ir, aí eu aprendi a criar esse hábito. Mas esse é um hábito que você não precisa ter. Então ontem eu olhei minha agenda, eu vinha para Apucarana, eu fui ao banco, retirei dinheiro porque eu precisava passar no caixa eletrônico, no pedágio, porque eu tinha que dar minha oferta, eu abasteci o carro, cheguei em casa, fiz a minha mala, porque eu não volto para casa, vou voltar só segunda-feira para casa, daqui eu vou para frente. Fiz a minha mala, ajeitei tudo, peguei minha mochila, coloquei as duas mochilas, conferi bateria do celular, do microfone, guardei as minhas coisas, ajeitei tudo. Olhei no Waze mais ou menos quanto tempo eu demorava para chegar em Apucarana, descobri que eu levaria uma hora para chegar aqui de Maringá. Então, se eu levaria uma hora, que hora eu teria que sair de casa para estar aqui às 9, desculpa, a hora começou o culto? Às 7. Uma hora antes, lembra? A gente sempre tem que sair uma hora antes. Então eu levantei hoje, 6h30, me arrumei, deu 7h10, falei, vou para Apucarana. Peguei as minhas coisas, que estavam todas guardadas, arrumadas desde ontem, peguei o carro e vim. Passei na associação, ajeitei algumas coisas na associação, estava tranquilo, tenho 2 horas de tempo, né? É importante sair cedo. E quando eu vim, devagarzinho, tranquilo, coloquei o carro no piloto automático a 90 por hora. Quando eu cheguei no pedágio de Marialva, ou seja, meia hora já da minha casa, eu parei para pagar o pedágio. Abri minha mochila e cadê minha carteira? Aí a moça do pedágio ficou me olhando, eu fiquei olhando para ela, aquela situação constrangedora. Descobri que minha carteira não estava naquele monte de coisa que eu tinha arrumado, não estava na minha carteira. Bom, tive que voltar, dar uma ré, pedir pro cara de trás sair, foi uma situação terrível, você não queria estar lá. E tive que voltar em casa, liguei pra minha esposa e falei, amor, vê se você acha minha carteira, não tô achando minha carteira. Ela olhou e falou assim, a Sofia tirou ontem à noite. Sofia é minha filha, de 6 anos. Ela tirou porque ela precisava de um negocinho, pegou um dinheiro, uma ofertinha, sei lá o quê. Eu falei, que legal, né? Que coisa boa. Minha filha sendo fiel, né? Pena que ela roll time ali. E aí retornei, resumo, tive que voltar, cheguei em casa, pegar a carteira, voltar de novo. E aí cheguei em cima da hora aqui. Cheguei em cima do horário. Exatamente às 9 horas eu estava entrando ali na igreja. E pela primeira vez em muitos anos eu usei o tempo extra que eu tinha, né? Mas se eu não tivesse, eu não estaria aqui, certo? Minha mensagem não é sobre isso, mas eu queria contar isso para vocês. Então, crie bons hábitos, um dia pode ser que você precise deles. E esse é um hábito que nós brasileiros deveríamos aprender a ter, o de chegar antes das coisas. Nós gostamos de brincar com o tempo, e se eu brincasse com o tempo hoje, alguém ia ter que pregar aí, e eu ia passar vergonha de pedir desculpa para vocês. Se vocês nem me conhecem, o que ia ser pior, na primeira vez já não vir, ia ser muito legal. Muito bem, eu quero conversar com vocês hoje. Abra a sua Bíblia em Colossenses 1,16. Livro de Colossenses. Essa semana aconteceu uma situação assim que marcou a história do mundo. Eu já vou falar dela para vocês. Colossenses 1,16 diz assim:
Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado ou potestade. E aí esse final é fundamental para mim, é onde a gente vai trabalhar essa manhã. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Algumas outras traduções vão dizer assim: tudo foi criado por ele e para o seu propósito, para o seu propósito. Essa semana faleceu o senhor Sergio Marchionne. Quem sabe quem foi Sergio Marchionne? Como vocês não sabem, gente? Sergio Marchionne. Ele é um cara que salvou a Fiat. Eu achei engraçado quando surgiu a notícia, e eu comecei a ler a notícia, e tudo o que foi noticiado a morte dele na maior parte dos portais e revistas de negócios do mundo. Mas tudo que eles tinham para dizer sobre Sergio Marchionne é que ele faleceu aos 66 anos de idade, vítima de um infarto, e a grande mérito da vida dele foi que ele salvou a Fiat. Ele era um empresário, e a Fiat estava caminhando para a falência. Ele assumiu a Fiat no início dos anos 2000 e ele salvou a Fiat. Não só a Fiat, a Chip e outras marcas de automóvel fazem parte daquele grupo ali, né? Do grupo FCA. Mas era isso. Na entrevista, como definir Sérgio? E aí eles usaram uma frase dele. Quem é Sergio Marchionne? E a frase dele era assim: Sergio Marchionne é um homem que dorme nos aviões, come quando há tempo e vê a família nas férias. E quando eu olhei essa notícia, eu achei uma notícia tão triste, não simplesmente pela morte dele, mas porque tudo que eles tinham para dizer sobre ele era que ele salvou a Fiat. Parabéns. Mas você não sabe quem era ele. Eu não sei. Quem sabe quem foi Cornelius Vanderbilt? Alguém consegue arriscar? Aí, grita aí, meu filho. Você não balançou a mão assim? Está autorizado, não sabe, né? Cornelius Vanderbilt. Como é que vocês não sabem, gente? O homem mais rico da história. Tem pouco mais de 100 anos que ele morreu. E você não sabe. John D. Rockefeller. Esse é conhecido, John D. Rockefeller. Você tem que saber. Sabe quem foi? Um industrial americano. Também muito rico. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quem foi Martin Luther King? Quem é que saberia me dizer quem foi Martin Luther King? Não vai precisar falar não, só mostra a mão aí. Todo mundo, né? Mas veja o contraste. Rockefeller e Martin Luther King morreram praticamente no mesmo ano, certo? Bem perto. De um lado eu tenho um dos industriais mais bem-sucedidos da história. E do outro eu tenho um pastor negro que viveu no meio da segregação racial, de uma cidadezinha do Missouri, um estado sem muita importância dentro do contexto geopolítico americano, que não tinha dinheiro, não tinha exército, não tinha poder, não tinha nada. E depois de 55 anos da morte dos dois, eu chego no público dentro do Brasil, numa cidade do interior, e ninguém sabe quem foi um dos maiores industriais dos Estados Unidos, mas todo mundo sabe quem foi um pastor negro americano. Onde está a diferença? Por que alguns nomes são marcados na história e outros jazem no esquecimento? Para mim, o segredo disso se encontra em Colossenses 1,16, na última parte que nós lemos. As pessoas, elas se dividem em dois grupos. Um grupo vive para si mesmo. O propósito da vida dele está absorvido em coisas que ele pode pegar, que dependem dele ou que são para ele.
Nesse grupo nós temos homens como Rockefeller, como Vanderbilt, nós temos homens como Sérgio. A existência deles se resume a esse momento, ao que conseguem alcançar com suas mãos. Mas não pense que nesse grupo estão apenas homens poderosos, como esses três que eu citei. Nesse grupo estão pessoas simples, mas que vivem para si mesmos também. Há um segundo grupo que entendem o que está escrito em Colossenses, e a vida deles encontra um outro propósito. Um propósito que transcende a sua existência. Um propósito que transcende a si mesmo, que vai muito além. E esse segundo grupo, então ele marca a história, as pessoas que estão à sua volta. Esse segundo grupo realmente tem uma vida que faz sentido. A verdade é que todos nós buscamos um propósito, um porquê viver. Não existe nenhuma pessoa que não viva por algum motivo. Responder qual é o nosso propósito é um exercício difícil. Porque às vezes nós confundimos propósito com objetivo. Então às vezes fala assim, qual é o seu propósito? O jovem vai falar assim, não, meu propósito é terminar a faculdade. Não, mas isso não é propósito, não é por isso que você vive. Isso é seu objetivo momentâneo, vai passar. Eu me lembro quando, meu sonho era terminar a faculdade. Eu levei 10 anos para conseguir concluir. Mas já faz 10 que eu terminei. Eu me lembro da alegria da formatura, mas já passou. É só uma névoa. O propósito tem a ver com aquilo que vai dentro do nosso coração, que vai dentro da nossa mente, aquela energia propulsora, aquilo que nos move, que faz nós fazermos o que fazemos. E todas as áreas da nossa vida são impactadas por esse propósito, seja ele consciente ou inconsciente. É aquilo que ninguém sabe, que está lá no fundo da sua alma. É um sentimento que te move a fazer as coisas, boas ou ruins. É aquele sentimento que te transforma, que te faz acordar cedo ou acordar tarde. O problema é que se o seu propósito for equivocado, se Satanás conseguir mexer no propósito da sua vida, ele consegue alterar todo o resto. Se tudo é impactado pelo propósito que temos, Satanás não precisa exatamente mexer nos nossos sonhos e planos, ele precisa mexer na nossa energia propulsora, no que nos move, naquilo que nos leva em direções diferentes. E encontrar esse propósito é muito difícil. Há muitos jovens aqui, hoje. A galera estava no Caleb, né? Foi bom o Caleb de vocês? Foi legal? Bom. Vou dar um spoiler para vocês aqui. A gente não quer que vocês parem no mês de agosto. Quantos começaram a dar estudo bíblico aí no Caleb de inverno? Deixa eu ver, tem alguma mão aí? Algum pecador? Ah, tem um ali, tá salvo, filho. Pecador é os outros, tá? Então, para você que está estudando o estudo bíblico, e se você não começou a dar o estudo bíblico online ainda, comece. Nós vamos, para quem der estudos bíblicos agora no mês de janeiro, nós vamos sortear no começo de setembro 20 fones auriculares, aquele, sabe, bonitinho, que vai aqui escondidinho. Coisa boa. Só um incentivo aí. É um suborno, né? Esse é um propósito errado que nos move, mas se fizer você dar estudo bíblico, a gente fica feliz. Agora, se você está dando estudo bíblico pelo propósito certo, esse é um presente e a gente fica feliz de presentear, porque está no propósito certo. Então eu quero propor para vocês, e não é ganhar um fone de presente, eu quero propor 4 motivos pelos quais nós devemos viver. 4 coisas que fazem com que nós possamos encontrar o propósito correto da vida. A primeira delas está baseada no texto que nós já lemos. As pessoas que marcaram a história desse mundo, elas tinham muito claro, elas viviam para Deus. E você consegue sentir a diferença quando você entra em contato com uma pessoa que vive para Deus.
Porque a vida dela encontra o seu sentido no que Deus pede, em quem Ele é e nas direções que Ele aponta. E isso interfere a forma como Ele trata a mim, trata você, trata as pessoas que estão à sua volta. Isso interfere os seus negócios. Isso interfere como Ele é no trabalho, na escola, na faculdade. E a Bíblia é clara em dizer assim, como tudo o que nós fizemos, tudo que nós somos foi criado por Deus, somente quando nós direcionamos isso, nós encontramos um propósito real. Há um filósofo ateu chamado Bertrand Russell. Ele é ateu, mas ele escreveu uma frase muito honesta. Ele diz assim: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito da vida não tem sentido. Ele é um ateu. Mas ele reconhece que não faz sentido a vida se não há Deus. Se a nossa vida se resume ao que nós temos agora, a essa janela de tempo que varia de alguns para 60, 70 anos, a outros há pouco tempo, se tudo que nós temos, se nossa existência é tudo, é só isso, então ela não tem um sentido. Porque é só uma janela de tempo, composta de dias felizes e dias de lágrimas, de histórias que fizeram muito sentido, para dali a pouco não fazer sentido nenhum. Depois de uma certa fase na vida, você já consegue se lembrar de momentos que pareciam tão importantes, momentos que fizeram você sofrer, sorrir, que hoje não fazem mais sentido. Meu avô faleceu em janeiro do ano passado. Meu avô era um grande contador de histórias. E 2 semanas antes dele falecer, 90 dias antes ele teve um infarto. 2, na verdade. Derrame, acho que um de cada lado do cérebro. Ele ficou bem debilitado, na cadeira de rodas, falava bem pouquinho. E era muito difícil levar ele para a cidade, sofreu de coisa. Então, mamãe falou assim: a gente não sabe o que vai fazer, porque tem que levar o vô para cortar o cabelo. Eu falei: deixa que eu vou cortar o cabelo do vô. E eu viajei para casa da minha mãe para vê-lo. E também fui lá cortar o cabelo dele. E aí eu coloquei meu avô na cadeira de rodas na área de casa, no sítio, e fui cortar o cabelo dele. Aí eu fiz um moicano no cabelo do vovô. Eu achei que ia ficar legal. Ele não podia brigar comigo. Aí eu fiz um moicano no cabelo do vovô. Mas quando eu estava ali sentado, a gente estava de frente para sai da minha casa, tem uma estradinha, você sobe um pouquinho e depois tem uma estrada que você pega à esquerda assim. E enquanto eu estava ali cortando o cabelo do meu avô, eu fiquei lembrando de uma história que meu avô me contava, de quando a estrada mudou de lugar. Ela era num lugar, eles colocaram ela uns 100 metros para cima. O homem que mudou era o dono do sítio, chamado Nenim. E havia um outro sitiante chamado Nelson, que não aceitou a mudança da estrada. E ele ficou por mais de 1 ano passando pelo meio da plantação onde era a estrada antiga, sem querer passar na estrada nova. E meu avô contava essa história como se fosse um grande problema, uma grande batalha que aconteceu ali naquele lugar, na nossa comunidade. O Neninho já faleceu, tio Nelson faleceu, os dois têm mais de 15 anos que faleceram. Meu avô agora vai para 2 anos que faleceu. E aquele que era uma grande história, um grande problema, uma grande situação, que mobilizou uma comunidade inteira, é nada. É nada. Bom, aqui eu quero fazer um adendo para você que não tem muito a ver com o sermão. Talvez você está perdendo noites de sono, brigando com alguém, chateado com alguém que você ama, distante das pessoas, por nada. Por nada.
Não, pastor, mas foi uma grande ofensa, o cara mudou a estrada de lugar, e o outro ficou passando por meio da roça, oh, meu Deus, que absurdo. Nada. E se você olhar bem de pertinho, muitos dos grandes problemas pelos quais nós gastamos energia, pelos quais nós brigamos e lutamos, sabe o que é? Nada. A verdade é que esse recorte de tempo não é nada. Muito ou pouco é nada. Então, se a nossa existência se resume a isso, nós somos infelizes. Não há propósito para a existência. Se tudo que eu tenho é o agora, não há por que se preocupar. E em Deus nós encontramos uma resposta. Uma resposta de que o agora não é tudo. Em Deus nós encontramos um sentido, o sentido de que não somos um acidente. Não somos o resultado de um processo caótico de eliminação aleatória, que no final produziu a gente sem um sentido anterior nem um sentido posterior. Pelo contrário, a palavra de Deus vai dizer que eu fui criado por Ele, eu fui sonhado por Ele. Nós não somos um acidente. Então, quando eu passo a entender que eu não sou acidente, eu sou fruto do sonho de um Criador perfeito, de alguém que está além da minha compreensão, que me criou, me amou a ponto de me dar liberdade, me amou a ponto de morrer quando eu fiz mau uso da minha liberdade, para me trazer de volta. Então, peraí, eu não estou confinado a esse espaço-tempo da minha existência. Eu tenho uma história anterior, porque eu já fui sonhado por Deus. E a Bíblia vai dizer assim, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a criação do mundo, ou seja, um Deus que tinha sonhado todo esse processo desde o seu início. Eu tenho um antes. Eu não sou um acidente, um erro. Há uma frase de Albert Einstein que eu gosto muito, que ele diz assim, Deus não joga dados. Deus não joga dados. Então, quando eu reconheço a existência de Deus, eu entendo que eu fui sonhado e amado por Ele. Que minha existência não é confinada ao espaço-tempo desse momento. E quando eu entendo isso, então eu tenho um passado, fui sonhado por Deus desde a criação, da fundação do mundo. Davi vai repetir essa ideia quando ele diz assim, quando eu era ainda substância informe, o Senhor já me amava. E agora eu olho, eu tenho um futuro. Que aí Eclesiastes 3, versículo 11, diz assim, o início e o final do verso. Deus tem a eternidade plantada no coração humano. Então agora a minha vida não está confinada a esse momento. E eu tenho que ter essa concepção. Você nunca vai encontrar alguém que vai achar que já viveu o suficiente. Seja 100 anos, 120 anos. Porque há esse anseio pelo eterno. Porque quando Deus nos cria no Éden, nós somos criados eternos. E quando nós perdemos isso, esse traço, essa necessidade, essa ânsia, ela é mantida em nosso coração. E é importante a gente ter essa ânsia pelo eterno, porque se nós temos ânsia pelo eterno, nós temos ânsia por algo mais. E essa ânsia pelo algo mais faz com que nós mantenhamos os olhos na eternidade. O tempo nesta vida, ele na verdade passa muito rápido. Em algum momento a Bíblia diz que é como a brisa da manhã. Sai o sol e se dissipa. Então, se eu vivo para alcançar coisas,
Se eu vivo para alcançar algo nessa vida, se o grande objetivo da minha vida é alcançar, é juntar, porque é isso que Satanás vai dizer para você. Ele fala assim, não, o propósito da sua vida deve ser juntar. Você tem que ter 2 casas. Se você consegue uma segunda casa, tem que ter uma terceira. Você faz uma faculdade, você tem que fazer uma pós. Você terminou uma pós, você tem que fazer um mestrado. Você terminou um mestrado. E a maior parte de nós passamos a vida correndo por coisas que vão sumir, vão se desfazer. Lá na frente não vão fazer sentido. É por isso que você tem que ter os olhos na eternidade. Eu não estou dizendo que essas coisas são más em si. Eu acho que você tem que se esforçar para ter uma faculdade. Se você puder fazer uma pós ou um mestrado, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar para dar uma condição de vida melhor para a sua família. Mas eu estou querendo dizer para você que essas coisas, no fundo, elas não são importantes. Eu sou de família muito pobre e eu me lembro o dia que eu consegui comprar o meu primeiro carro bom. 2009, eu comportei, trabalhei, vendi muito bem. Falei, minha esposa, eu vou comprar um carro. Do jeito que eu sonhei, falei para ela. E nós procuramos um carro lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu encontrei um carro preto, com roda, sabe aquelas rodonas de leve? Som, vidro elétrico nas 4, ar-condicionado, que para mim era uma ostentação, né? Naquela época, carro com ar-condicionado. Todos eu filmado assim, black. Falei, cara, estou muito poderoso. Entrei dentro do meu carrão, um sedanzão, novo. Entrei, fiz uma oração, minha esposa, a gente tem esse costume, primeiro momento dentro do carro, orei, dediquei para Deus o carro, saí com o carro, andei uma quadra, e parei no semáforo. Quando eu parei no semáforo aqui, olhei para o lado, encostou um Corolla, sem placa, novo, zero, cheio de plástico dentro ainda. Olhei para o meu carro, olhei para o Corolla, falei, a hora que eu tiver um Corolla. Fiquei com tanta raiva aquele dia que eu jurei que eu nunca ia ter um Corolla. Todo pastor tem Corolla, eu não tenho. Eu prometi para mim que eu não ia fazer isso. Naquele dia eu aprendi que as coisas que nós conquistamos aqui, elas são frágeis. Você já viveu isso, eu tenho certeza. A alegria de conseguir um celular novo. Primeiro tom. A alegria de trocar de casa. O dia que você descobre que é maior que a anterior, você tem que limpar aquilo na sexta-feira. Passou a alegria. Ela dura um pouquinho. E é por isso que Jesus deixou aquele ânsia pela eternidade, para ele falar assim, não se apegue a essas coisas, elas vão passar, elas vão ficar velhas, elas vão quebrar, elas não fazem sentido em si mesmo, sempre vai ter alguma coisa melhor, vai ter uma casa melhor, vai ter alguém que tem mais dinheiro que você, vai ter uma empresa melhor que a sua, vai ter um emprego melhor do que você está, e se a sua felicidade está nessas coisas, ela passa muito rápido. A alegria do meu carro durou uma quadra. Então, viva para Deus, viva para a eternidade. Terceiro ponto para você encontrar um propósito: viva para amar. E aqui eu quero te dizer uma coisa: o amor, ele é uma escolha. Não, pastor, que é isso? É sentimento. Amor é uma escolha. Tem gente que vive para odiar. Já viu uma pessoa que vive para odiar? Ela fala mal de todo mundo, ela não gosta de todo mundo, ela tem, parece que um prazer em odiar. Qualquer coisa que alguém faz para ele, ele pega aquilo, transforma numa mágoa, guarda no coração e fica cuidando da sua mágoa de estimação. Ou você viu fulano? Não. Fulano um dia na igreja disse que minha blusa estava feia. Eu o odeio. Odiar é uma escolha. Se ofender
É parte da nossa natureza pecaminosa. Mas odiar é uma escolha. Quando alguém faz alguma coisa que te atinge, é natural que você sinta. É nosso, somos pecadores, a gente sente. Agora, o que nós fazemos com a pancada que nós recebemos, aí é uma escolha. Porque tem gente que pega a ferida, põe um band-aid em cima, passa remédio e espera ela sarar. E depois vê que é só uma cicatriz. Já foi. Não dói mais. Mas tem gente que ele escolhe odiar. É como se ele pegasse a ferida e ele, a hora que a ferida estava fechando, ele fosse lá arrancar essa casquinha. A hora que ele já não está odiando mais, ele fala assim: não, mas eu tenho que odiar sim, porque essa pessoa, você não tem noção de quem ela é. E ele fica cavando a própria ferida para que continue doendo. Paulo diz isso lá em 1 Corinto, no capítulo 13, no versículo 3, no finalzinho, diz assim: não importa o que eu diga, creia e faça. Sem o amor eu estou arruinado. Então crie o hábito de amar as pessoas, de olhar para elas e tentar enxergar o melhor. É uma escolha, querido. Paulo está dizendo assim: você tem que ter amor. Escolha perdoar, escolha não se ofender. Há uma frase muito famosa, quer dizer, não sei, eu vou falar que ninguém conhece a frase. Há uma frase que eu escutava quando era criança que dizia assim, né? Que o amor é uma florzinha roxa que nasce no coração. Ah, vocês conhecem, né? Essa frase, a segunda parte dela é mentira, ninguém é trouxa por amar. Mas a primeira parte dela é uma verdade. O amor é como uma planta, ele é cultivado. Isso vale para o casamento. Tem gente que fala assim, chega para mim e fala: pastor, o que eu faço? Eu quero largar da minha esposa, eu quero largar do meu... E eu falo assim: quando é que você decidiu matar o seu amor? Porque você amava um dia. Quando é que você parou de cultivar? Quando é que vocês pararam de sair só os dois? Nós temos filhos, pastor. Tranca os filhos dentro de casa, de quando tem que sair só vocês dois. Quando é que vocês pararam de comprar presente um para o outro, de fazer surpresa um para o outro? De tomar um sorvete. Não tem dinheiro para comer um Häagen-Dazs? Compra um picolé de limão, não tem problema. Quando foi a última vez? Porque o amor, ele é cultivado, ele é cuidado. Isso vale para o casamento, isso vale para o namoro. No namoro nós somos especialistas em cultivar o amor. A gente liga, manda carta, passa perfume na cartinha, aí pega o ferro de passar roupa, passa em cima para fixar o perfume. Já fez isso? Eu estou dando uma dica preciosa para os solteiros aqui, viu? Anota aí, miserável, isso aí é de Deus. Manda cartinha, passa na rua, vê um pé de rosa de uma velhinha que está cultivando, vai lá, corta a rosa e sai correndo para levar. Isso vale para as amizades. Eu tenho um grande amigo, que é quase como um irmão para mim. Nós se falamos, semanalmente a gente conversa. Nós mantemos a nossa amizade há mais de 10 anos morando longe. Todas as férias, em algum momento, nós passamos alguns dias juntos, em família, minha esposa e ele e a esposa. E agora os filhos, né? Que tem uma renca agora. E isso vale para as pessoas à nossa volta. Você tem que escolher amar. E você vai aprender que esse escolher amar vai fazer bem para as pessoas à sua volta, mas vai fazer tão bem para si mesmo. Quando nós escolhemos amar, quando nós vivemos para Deus, quando nós escolhemos amar, quando nós vivemos com os olhos na eternidade, então o que acontece aqui, nós compreendemos que tudo isso é passageiro. Então, nós entendemos Efésios 2:10. E essa é a quarta dica dessa manhã. Foi o propor de Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás,
Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Outra linguagem vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aqui esse talvez seja a minha quarta dica, a mais paradoxal de todas. Porque nós somos naturalmente egoístas. Nós queremos as coisas para nós. Nós adoramos ser servidos, mas a Bíblia diz que quando nós entendemos que temos uma vida dada por Deus e que essa vida foi constituída por Ele, para que nós abençoássemos a vida do outro, ou seja, para que nós gastássemos essa vida para o outro, então a Bíblia diz que nós encontramos sentido para a nossa existência. Porque nesse momento, quando nós começamos a servir os outros, é que nós entendemos que fomos criados por Deus com um objetivo claro, que há um propósito, que tudo que Ele permitiu que chegasse até nós, ou em outras palavras, o que Ele permitiu que nós fôssemos transformados, é para ser igual a Ele, é para abençoar o outro. Então, se Deus te fez com o talento de cantar, uma bonita voz, uma voz afinada, não é para que você seja feliz com a sua voz, é porque de alguma forma você abençoe o outro. Se Deus te fez um homem e uma mulher determinada, daqueles que constroem projetos e o executam, Deus não fez isso para que com isso você abrisse grandes empresas e ficasse rico ou apenas para isso. Deus fez isso para que você liderasse a obra dele. Deus te fez assim para isso. Se Deus te deu o privilégio de cursar uma faculdade, não foi simplesmente para que você fosse um profissional das diferentes áreas, mas foi para que dentro dessa área, de alguma forma, você pudesse abençoar os outros. Paulo está sendo claro aqui em Efésios 2:10, ele diz assim: Deus te fez assim, e te fez assim para um propósito, para um motivo, e esse motivo é para que você gaste a sua vida abençoando os outros. E o servir é uma das coisas mais paradoxais da vida, porque aparentemente é um prejuízo, mas que traz um ganho. Nós montamos um acampamento de carnaval 2014. E o que é que a gente mais quer fazer em acampamento de carnaval? Aqui tem grupos diferentes, né? Solteiros, ver as meninas. Casados, dormir. Cara. Quem tem criança pequena, ter alguém olhando meu filho para eu poder deitar na minha barraca no meu dia inteiro. Era aí para isso que eu tô nessa fase, acampamento de carnaval para isso. Primeira coisa que eu pergunto, não é se vai ter piscina, que é um futebol, ou lugar para coberto para as barracas, vai ter monitor para as crianças? Aí você fala assim, vai, eu falei, então pode colocar meu nome aí, que eu fico até debaixo do rio, dentro d'água. Bom, mas normalmente a gente vai para descansar. E nós montamos um momento de carnaval, era o pastor da cidade de Pato Branco. Eu vi alguém aqui que eu acho que eu conheço de Beltrão. Ali, minha filha, eu sabia, eu fiquei olhando de onde eu conheço, sabia? Era pastor em Pato Branco, viemos acampar em Mamborê, temos 2 ônibus. Quando nós estávamos montando o programa, o pastor de lá, na época era o pastor Rodolfo, ele falou assim, cara, o que você acha de nós pintar umas casas? Eu falei, cara, que legal, vamos pintar uma casa na cidade, vamos dar de presente para alguém que precisa. E o Rodolfo achou 2 casas lá, e o resumo da ópera foi que nós trabalhamos domingo e segunda. No domingo nós começamos 8 horas da manhã, fomos ir almoçar 4 horas da tarde, morrendo de fome. E não deu tempo quase da gente brincar, não deu para aproveitar o rio que tinha para tomar banho.
Jogamos bola uma vez só, que no acampamento de carnaval é um absurdo, né? Normalmente a gente joga uns 4, 5 jogos, volta todo mundo sem poder andar pra casa. Mas foi o melhor acampamento da minha vida. Não é paradoxal? Existe um grupo no Facebook até hoje daquele acampamento e as pessoas conversam nele. E normalmente é sobre o que aconteceu no acampamento, quase 7 anos depois. Porque quando nós servimos, a nossa vida encontra um sentido. Uma felicidade que ela é estranha. É uma felicidade que se encontra na felicidade do coletivo, na felicidade do outro. Mas a Bíblia diz que era para ser assim, que Deus sonhou para ser assim. Então Ele te deu coisas, Ele te deu momentos, Ele te deu oportunidades. Ele permitiu que as situações acontecessem na sua vida. Mas não foi para que você fizesse como um mar morto, né, que só recebe. Não foi para você receber, pegar e falar assim, nossa, como é legal tudo que eu ganhei de Deus. Foi quando Deus te dá essas coisas para que de alguma forma você alcance os outros. É para você olhar e falar assim, como é que eu posso abençoar quem está à minha volta? Como é que eu posso alcançar o outro? Quando você entende o propósito da sua vida, quando você entende que existe um Deus, que você foi criado por Ele, que você é amado por Ele, quando você entende que tem a eternidade diante dos seus olhos, que tudo que está acontecendo aqui não é o final, é só um recorte de tempo, que em algum momento vai ser insignificante diante da eternidade. Quando você vive para amar e quando você vive para servir, então você encontra um sentido maior para a sua existência. O último sermão de Martin Luther King, ele diz uma frase. Ele diz assim, um dia antes dele ser assassinado. Ele fala assim, eles já tinham tentado matar ele antes, então ele sabia que a vida dele corria risco. Então ele diz assim, eu não sei se eu vou viver muito tempo. Eu gostaria de viver muito, ele falou. Mas eu já cheguei no topo da montanha. Cara, o dia que eu li essa frase, eu falei, que frase? Eu já cheguei no topo da montanha. Eu acredito que ele disse essa frase porque ele entendia que a vida dele já fazia sentido. Ele não precisava conquistar mais nada, a vida dele já fazia sentido. Ele não precisava de um carro novo, a vida dele já fazia sentido. Ele não precisava de uma casa nova, a vida dele já fazia sentido. Ele não precisava terminar a faculdade, a vida dele já fazia sentido. Ele já estava no topo da montanha. Quando nós encontramos o propósito, todas essas coisas que são importantes, mas não são pelo que nós vivemos. Elas encontram o lugar certo delas. Há um provérbio dinamarquês que diz assim: o que você é um presente de Deus para você. O que você faz consigo mesmo é um presente seu para Deus. Quando encontramos o propósito, então encontramos sentido. Então conseguimos estar felizes com quem nós somos, com o que estamos vivendo, sejam momentos bons ou ruins. Então conseguimos ser úteis e conseguimos ter uma existência de contentamento. Contentamento é diferente do êxtase da felicidade. O êxtase da alegria pode ser conquistado com uma piada. Mas contentamento é um estado de quem já chegou no alto da montanha.
Nós vamos ter uma música agora. E nós pedimos para ter uma música e não um louvor, porque esse é para ser um momento de reflexão seu. Pelo que você tem vivido hoje? Pelos motivos certos? Ou você tem corrido atrás do vento? Nessa música, uma parte da letra diz assim: troca o microfone ali que eu tirei o cabo do microfone do piano. Desculpa, moça, não foi de propósito, não queria te sabotar. Mas essa música diz assim, que o amor de Deus, o seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte. Que você encontre o propósito, o sentido da sua vida. Que você viva para amar, para Deus, para servir e para a eternidade.